Olá, dicotômicos! Como vocês estão? Começa agora mais um episódio do Dicotomia, o seu podcast de RI para quem não quer saber de RI, mas também para quem quer. Eu sou Maria Milena. Olá, dicotômicos! Meu nome é Brena. Bem, hoje nós entrevistaremos uma convidada queridíssima e muito bem conhecida pelos nossos ouvintes para falar um pouquinho sobre sua pesquisa, que por sinal é um tema importantíssimo na atualidade, a nossa dicotômica Paula Renata. Oi, gente! É isso aí, já tem um tempinho aqui que eu não apareço para conversar com vocês, mas hoje eu e Maria Milena, vamos aqui entrevistar Paula Renata e vamos falar um pouquinho mais sobre a experiência de Paula na produção do TCC dela e também entender um pouco mais sobre o tema que ela trouxe nessa monografia, que é sobre a diplomacia digital no governo Bolsonaro e o posicionamento do ministro Ernesto Araújo durante a pandemia de coronavírus. Paula, ela apresentou a sua monografia no mês de novembro do ano passado, de 2022, e hoje estamos aqui com ela para discutir um pouquinho mais sobre esse tema bem interessante e bem recente. Estou nervosa. Pode ficar tranquila, amiga. Você é da casa, você é a casa. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Paula, nós vamos trazer algumas perguntas para você hoje, para os nossos ouvintes entender mais um pouco sobre a sua pesquisa, sobre o que você estudou, amiga, nesse tempo. E assim, o seu TCC foi um TCC muito bem avaliado, eu tive o prazer de assistir a sua defesa. Foi um trabalho que com certeza trouxe muitas contribuições para esse campo de estudo das relações internacionais. Paula, a prática da diplomacia, é algo que existe há centenas, se não há milhares de anos. E é algo chave nas relações internacionais maiúsculas ou minúsculas. Mas o tema que você estuda, nos parece ser algo mais recente e que para a gente ainda é pouco conhecido. Então, para começar, você pode nos explicar e contextualizar sobre o que é, afinal, a diplomacia digital? Então, para falar sobre diplomacia digital, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mas é um pouco mesmo assim, porque como Maria falou, é um assunto recente. Então, para entender o conceito de diplomacia digital, a gente tem que entender a era das revoluções tecnológicas, sabe? Então, assim, quando a gente pensa sobre diplomacia digital, a gente tem que pensar que ela está inserida na era da informática e das telecomunicações. E essa era da informática e das telecomunicações, ela está inserida no contexto da quinta revolução tecnológica, que foi iniciada nos anos 70, a partir do advento dos microprocessadores. Os microprocessadores é o que fazem com que a gente pôde no futuro, usar computadores, celulares, essas coisas que são tão normais agora, foram revolucionárias há alguns anos. E mais especificamente, olhando ainda mais para o futuro, depois que a gente começou a ter os computadores e a internet, a gente passou a ter algumas revoluções da internet. Então, teve a primeira revolução da internet, em que existiu o computador e o Google e a www, sabe? Mas a gente avançou ainda mais no tempo e nós chegamos atualmente na revolução da Web 2.0, que é assim. Antigamente, você tinha o Google, o computador, você fazia uma pesquisa e, sei lá, eu quero saber o número da, sei lá, casa de Maria Milena. Não tô sabendo muito bem como expressar uma pesquisa básica do Google antigamente. Mas, assim, eu, Maria, Brena, nós não somos tão, assim, jovens, mas também não somos tão velhas. Então, a gente pegou esse momento da internet em que eram coisinhas mais pequenas, A gente não fazia nada super revolucionário. E se vocês pensarem o que agora, quando a gente tinha, sei lá, a partir dos 10 anos de idade, agora com 20 e alguma coisa, a internet se tornou muito diferente, A gente tem smartphone, a gente usa o Twitter, a gente vai no YouTube e escreve um comentário. Então, atualmente a gente vive na revolução da Web 2.0, que é não só compartilhar informações, ampliar o espaço de procurar coisas na internet, mas criar essa conexão entre as pessoas que usam a internet, sabe? Uhum. E pensar nessa conexão é muito importante para entender o conceito de diplomacia digital. Amigas, se eu não estiver sendo clara, podem avisar, tá? Tá claríssima, amiga.
Pode continuar do jeito que você tá. Tá perfeito, pode continuar. Eu tô conseguindo acompanhar também. Obrigada. Então, assim, a gente já entendeu que o mundo passou por uma revolução das telecomunicações, a internet começou a existir, e depois da internet existir, a internet começou a ser mais conectada com as pessoas, ela possibilitou maior interatividade entre os usuários, certo? E essas interatividades repercutiram nas nossas vidas sociais. A vida nos anos 90, em relação aos meios de comunicação, é totalmente diferente da vida dos anos 2000, do ano de 2020, assim. A nossa vida é tipo, a nossa casa é tecnológica, a nossa TV é Smart TV. Antigamente a TV, pelo amor de Deus, era 5 canais, Globo, SBT e Record. Assim, e olha lá, viu? Hoje a gente bota YouTube, fala Siri, liga, sei lá, o meu chuveiro. Então, todas essas questões digitais, tecnológicas, passaram a influenciar a nossa vida cotidiana, das pequenas coisas às grandes coisas. E, obviamente, a prática diplomática também foi impactada por essa revolução digital. E isso é normal, porque a própria diplomacia, como a Maria falou, ela é milenar, centenária. Então, ao longo dos anos, ela precisou se adaptar às realidades em que ela estava inserida. Se antigamente se usava só pombo-correio, os diplomatas usavam pombo-correio. Se utilizava carta, fax. Então, assim, tudo que as mudanças da época davam para os diplomatas, eles, né, dentro das possibilidades, com dificuldades maiores ou menores, foram adaptando as suas práticas ao longo das décadas. E aí chegamos ao momento em que vivemos e, obviamente, o mundo digital passou a influenciar as práticas dos ministérios de relações exteriores, dos líderes políticos, dos representantes dos estados. E aí, fazendo essa introdução básica, assim, chegamos à ideia de diplomacia digital. E principalmente pensando nessa revolução das telecomunicações e como ela impactou a diplomacia, por uma conexão muito simples. Diplomacia, quando a gente fala sobre ela, a gente fala sobre comunicação. Pessoas se comunicando. Negociar é comunicar. Fazer um evento, a cerimônia, receber um chefe de Estado, todos os ritos diplomáticos envolvem a comunicação. Então, se a comunicação evoluiu ao longo dos anos, a comunicação diplomática, consequentemente, iria evoluir. Não é nada mais simples do que pensar nessa pequena conexão, né? E até tem um autor clássico de RI, que a gente lê nos primeiros períodos, que é o Martin White. E ele tem uma frase, assim, famosa, que ele diz que a diplomacia é o sistema e a arte de comunicação entre os estados. Então, se a diplomacia é a arte da comunicação e a comunicação evolui, não no sentido de melhorar, lembrando sempre da palavra de evolução como mudança, né? Não estou dizendo que hoje em dia é melhor ou pior, tem vantagens e desvantagens a diplomacia digital, mas a gente tem esse recebimento e transmissão de informações, a gente faz os rituais, as cerimônias, tudo isso é envolto pela comunicação, certo? Contexto básico iniciado, a gente fala sobre o que é a ideia de diplomacia digital. De forma assim, bem genérica, é porque existem vários autores que falam sobre diplomacia digital. E essa é uma questão. Como o tópico é muito novo, não existe um consenso na área sobre o conceito de diplomacia digital. Justamente isso que eu iria até te perguntar. Se existe, por exemplo, um consenso desse novo conceito, sabe? De diplomacia digital. Existe ou não? Então, amiga, fechado não. Assim, tipo, sei lá, a gente pensa em regimes. Você é estudante de relações internacionais, você estuda o conceito regimes, existe um conceito, que é o do Krasner, que é aquele conceito consolidado na área, né? O que é ator internacional, existe aqueles conceitos que é claro que existem pequenas modificações, mas o core desse conceito, ele é meio entendido de uma forma, assim, unânime, em aspas, pelas pessoas de relações internacionais, né? Diplomacia digital ainda não. Mas, assim, pensando de uma forma bem basilar, bem, assim, simplificada do conceito de diplomacia digital, seria basicamente o uso da web, das tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, e das ferramentas de mídia social, então Twitter, Instagram, Facebook, para se envolver em atividades diplomáticas e realizar objetivos de política externa. Então, você usa a internet, as ferramentas que existem na internet para propósitos diplomáticos e para chegar a objetivos de política externa. Esse é o mais preliminar. Ele não é um consenso, até porque existem pessoas que entendem diplomacia digital, tipo, pensam, cyberdiplomacia e diplomacy. Não é perfeito o conceito, ainda está sendo, né? Mas o que é mais utilizado na área atualmente é diplomacia digital. E assim, só para fechar o pensamento,
No meu TCC, eu escolhi, eu trouxe várias conceituações, eu escolhi 3 para, assim, justificar ao longo do meu trabalho, né? Pensar a diplomacia do Brasil a partir de 3 conceitos de diplomacia digital. Então, esse inicial, que era o mais básicozinho. Aí também um conceito um pouco mais... um pouco mais avançado não, mas assim, com um pouco mais de palavras, vamos dizer isso, que a diplomacia digital poderia ser definida como o uso das redes sociais para propósitos diplomáticos que possibilitassem uma mudança na gestão da informação, na diplomacia pública, no planejamento estratégico, nas negociações internacionais e até mesmo nas crises, que foi o momento que a gente viveu da pandemia. Então, eu pensei muito nessa ideia das crises, sabe? Como a diplomacia digital foi essencial para esse momento. E também pensar que a diplomacia digital, ela alcança públicos diferentes. Assim, ela alcança um público muito abrangente. Ela não alcança só o público exterior. Tipo assim, quando a gente fala de diplomacia pública, por exemplo, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a diplomacia pública é voltada para as pessoas dos outros países, né? Quando a gente fala aqui muito em dicotomia, sei lá, soft power, filmes, essas coisas. E a diplomacia digital, ela tá voltada basicamente para 3 públicos. É o público do próprio Itamaraty, do próprio governo, o público doméstico. Então, quando eu tô falando na internet, não é só o pessoal do outro país que tá lendo meu tweet. É tipo, os cidadãos do meu país estão lendo meu tweet. Então, eu tô falando com os meus cidadãos, com as pessoas do próprio Itamaraty e com os estrangeiros, com os povos de todos os outros países do mundo que consigam acessar a minha rede social. Então, assim, existe uma abrangência de uma audiência muito grande, sabe? Você fala não só com quem tá fora e nem só com quem tá dentro. Você fala com todas as pessoas possíveis do mundo que tenham acesso à minha conta do Twitter. E isso é uma questão fundamental quando a gente fala sobre diplomacia digital. Acho que essa foi a introdução razoável. Não, eu adorei porque eu consegui fazer uma construção do conceito e já deixar ele um pouco assim mais fixo na minha cabeça, sabe? E entender um pouco mais sobre ele. E durante o tempo de produção, né, do seu TCC, a gente conversou um pouco sobre o seu tema e tudo mais. Eu também tive o privilégio de ter acesso ao seu trabalho. E eu também percebi que a sua pesquisa ela é mais voltada sobre a prática aqui no Brasil, certo? Isso. E daí eu queria saber de que forma isso vai aparecer em nossa prática de política externa, no caso, na prática de política externa brasileira. No caso, é algo mais recente ou podemos fazer um mapeamento em mais anos? Então, amiga, quando eu comecei a pensar o meu TCC, eu queria falar sobre governo Bolsonaro, pandemia, que é um recorte bem específico, bem atual, né? Até vamos dizer assim, o recorte básico do meu TCC é de 26 de fevereiro de 2020 até 29 de março, mês 3, de 2021. E por que essa escolha... Ah, pode falar. Não, eu só ia falar que então foi um pouquinho antes de estourar, no caso, a pandemia, de se tornar, né, pandemia de fato de coronavírus, até, desculpa, qual foi a última data? Então, a primeira data é o primeiro caso anunciado de Covid no Brasil, então foi antes de virar tipo a pandemia mesmo, né, foi quando já tinha um alerta, mas foi o primeiro registro de Covid no Brasil. E o último, que foi dia 29/3 de 2021, foi a saída de Ernesto Araújo do cargo de ministro de Relações Exteriores. Okay. Pronto, consegui me situar agora. Esse é o momento, assim, esse é o corte básico do meu trabalho. Mas o que eu fiquei pensando ao longo da escrita do meu TCC, né? Porque quando a gente fala do governo Bolsonaro, muito se comenta sobre o uso massivo das redes sociais. Então, assim, uma das marcas do governo Bolsonaro foi o uso massivo das redes sociais. E, assim, vários textos que eu acabei lendo, artigos ou, blogs de opinião em jornais tipo Estadão, Folha, essas coisas. E aí, uma das características importantes para pensar no início do TCC é que o governo Bolsonaro, ele estava apresentando uma reorientação da política externa brasileira, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, isso quer dizer que ele buscava se distanciar das pautas defendidas pelos governos anteriores, principalmente do Partido dos Trabalhadores, o PT, mas ele não só fazia isso através de discurso, ele não só queria mudar o discurso, ele fazia de um jeito diferente, que era usando esse discurso nas redes sociais, sabe? Então, tipo assim, ele tinha um discurso que ele tentava se distinguir e ele fazia isso de uma forma, abre aspas, inédita. É claro que o uso das redes sociais, o que eu fui observar depois, não era inédito pelo governo do Brasil, mas é que a forma como ele fez chamou muita atenção, sabe? É aquilo, a gente fazia, mas não era tão, chocante.
E com o governo Bolsonaro foi tipo, meu Deus, eles estão toda hora nas redes sociais, como assim? E até foi algo que me chamou a atenção para estudar o governo Bolsonaro e o uso das mídias sociais. Mas o que acontece? Eu queria entender, será que, tipo, foi totalmente inédito? Ou será que mudou muito? Ou será que mudou só um pouco? E só porque, sei lá, o Bolsonaro a gente presta mais atenção? E aí eu fui olhar os relatórios de gestão do Itamaraty 10 anos para o passado. Então, o meu último ano de análise foi 2021 e eu olhei até 2011, que se eu não me engano, espero que eu não cometa um lapso aqui, surto, mas foi o governo Dilma. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Não, acredito que tá certo mesmo, Dilma. Governo Dilma, primeiro mandato. Governo Dilma. Pronto, perfeito. E aí era, tipo, interessante, porque a gente conseguia ver governos diferentes, né? Então, tipo, governo Dilma, governo Temer e governo Bolsonaro. Tipo, ele chegou com um boom no governo Bolsonaro, que não foi mostrado em outros governos. E aí, desses 10 anos, eu vi, através dos relatórios, que o MRE se preocupou com as redes sociais. Acho que, se eu não me engano, dos 10 anos, somente 3 eles não citam redes sociais nos relatórios. Em 7, eles citam qualquer coisa relacionada a redes sociais. Ou sobre as redes sociais como lugar de acesso à informação para o cidadão, ou redes sociais como lugar de promoção da imagem de Itamaraty, ou promoção, sei lá, do agronegócio, sabe, de algum produto cultural do Brasil, coisas mais amplas. Até eles falaram em um dos relatórios, eles comentam que participaram de um evento sobre diplomacia digital, que o MRE era um dos ministérios mais atuantes nas redes sociais, assim, e não era nem na época do governo Bolsonaro, sabe? Mas uma coisa interessante de pensar é que, assim, existiu sempre essa preocupação, não sempre, né? Tipo, nesses 10 anos, em 7 anos, existiu essa preocupação de comentar pelo menos alguma coisa sobre redes sociais no relatório de gestão, que é um relatório público, qualquer pessoa tem acesso, é um relatório para mostrar, acho que é o TCU, que é o Tribunal de Contas, o que o Ministério fez ao longo de todo o ano. E aí, com a chegada do governo Bolsonaro, tem uma coisa que eu achei super engraçada, que foi, eles começaram a contar seguidores. Tipo assim, sabe, tipo, dicotomia, a gente ficou, chegamos a 1000 seguidores, pessoal. Tipo isso. Antes eles falaram assim, utilização das redes sociais para a divulgação do trabalho do MRE e tal. Aí depois falou assim, conseguimos 1000 seguidores números fictícios, tá? Só para ilustração. 1000 seguidores no Twitter, do arroba tal, 1000 seguidores no Instagram, não sei quantos vídeos publicados. Aí foi engraçado que, tipo, começou a, de fato, existir uma sistematização dessa preocupação com as redes sociais, sabe? Parece que existia uma preocupação do MRE em botar o Itamaraty nas redes, minimamente para mostrar algum tipo de transparência do órgão, sabe? Mas parece que, a partir de 2019, o Brasil se preocupa, assim, um tico a mais com as redes sociais, sabe? Tipo, em chegar à audiência, em ter seguidores, tipo assim, chegar no público, sabe? Isso é bem interessante. Quem quiser ver com mais detalhes, vê no meu TCC, mas assim, é bem engraçado isso. Amiga, só uma dúvida. Quais foram essas redes sociais, assim, de mais destaque? Que eles mais, assim, enfocaram, por exemplo, até para essa contabilização de números? Então, amiga, eles se preocupavam bastante, assim, em publicações de vídeos para o YouTube, porque o MRE tem uma página no YouTube, e eles colocavam, tipo assim, nós produzimos tantos vídeos para o YouTube, tivemos tantos inscritos, né? No Twitter, porque o Itamaraty, ele tem um Twitter que é em português e um que é em inglês. Eu não lembro agora se tem em espanhol, mas o que eu lembro de português e inglês. Aí eles chegavam, tipo, no ano tal conseguimos isso. Aí no ano seguinte falou, conseguimos número X, aí que é não sei quantos seguidores a mais, sabe? Eles já estavam, assim, comparando a performance deles nas redes, tipo Twitter, mais do que dos outros, mas era uma percepção do próprio Itamaraty. Tipo, eu não fiz análise do Twitter do Itamaraty, eu fiz análise do Twitter do Ernesto Araújo, mas eu queria entender como era essa performance da instituição, né? Tipo assim, foi algo que o Ernesto Araújo criou? Não foi, tipo assim, eles se preocupavam com isso antes, mas assim, parece que com a chegada do governo Bolsonaro, pelo menos pelo que está nos relatórios, as pessoas que escreveram os relatórios tinham um cuidado de falar, chegamos nas redes, estamos nas redes, temos seguidores, sabe? Falamos de agronegócio, assim, fizemos não sei o quê. É bem engraçado. Eu fiz uma tabelinha com as citações, assim, quem tiver curiosidades mais específicas.
Paula, eu percebi, então, pela sua explicação, que há uma preocupação muito maior, então, do governo Bolsonaro em estar nas redes sociais, né? Sobretudo pelo que indica os relatórios que você acabou de nos falar, né? E pensando nessa nova forma de fazer política, digamos assim, né? Usando as redes sociais, principalmente o Twitter, me veio uma lembrança agora do início da pandemia, que eu não sei se você lembra, mas de, digamos assim, uma treta diplomática que aconteceu no Twitter envolvendo o Eduardo Diga. Bolsonaro, né? Adoro tretas no Twitter. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E bem no comecinho da pandemia, em março de 2020, ele publicou no Twitter que a culpa do coronavírus, né, da crise de coronavírus, era da China. Sim. E aí, na sua postagem, ele falava assim, né? Substitua o acidente nuclear em Chernobyl pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Olha só que loucura, né? E aí, no final da publicação, ele atribui a culpa pela pandemia à China. E aí, em resposta, também no Twitter, o embaixador da China no Brasil, na época, repudiou a publicação do deputado e exigiu pedidos de desculpas. E na mesma ocasião, a própria embaixada da China publicou também no Twitter uma resposta a essa acusação do Eduardo Bolsonaro, né? E ainda ironizou dizendo que o Eduardo Bolsonaro tinha contraído o vírus mental. Eu vou ler rapidamente o que tinha na postagem, na publicação, né? Então, abre aspas, isso a resposta da embaixada da China, certo? Abre aspas, as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu infelizmente vírus mental, que está infectando a amizade entre os nossos povos. Fecha aspas. Então aqui é uma clara referência do Donald Trump, né, e da viagem que o Eduardo Bolsonaro tinha feito recentemente aos Estados Unidos. E voltando à resposta do embaixador da China, um fato interessante que eu notei foi a atitude do Ernesto Araújo, que na época era chanceler, e saiu em defesa do Eduardo Bolsonaro, pedindo que o representante chinês se retratasse pela reação que ele chamou de inaceitável e desproporcional, né? Enfim, então a gente percebe que há muito essa nova faceta, né, que os conflitos, né, também ocorrem nas redes sociais, né? E aí a gente viu esses vários embates diplomáticos na pandemia envolvendo a família Bolsonaro, enfim, né? E aí, já que a gente está falando do Ernesto Araújo, a sua pesquisa, ela mapeia os posicionamentos, né, do deputado, do Ernesto Araújo, o ex-chanceler, durante a pandemia de Covid. E é de conhecimento geral que a sua gestão foi cheia de colocações controversas a respeito da posição brasileira, né? Mas a gente quer saber, Paula, quais foram os resultados que você obteve na pesquisa e qual era o teor desses posicionamentos. Se você puder nos falar um pouquinho sobre isso. Acho que uma coisa engraçada, fatos engraçados do TCC, esse episódio que Maria citou, ele é bem canônico na minha vida, porque foi uma das coisas que eu quis estudar Ernesto Araújo de Twitter por conta desse episódio, sabe? Tipo assim, um dos top 10 momentos de Ernesto Araújo nas redes sociais foi esse, assim, eu fiquei, cara, eu tenho que ler, porque não é possível que uma pessoa faça isso assim, sabe? Como ministro, ele deve ter muita coisa interessante pra se olhar. E aí foi assim, um momento marcante para eu pensar, quero fazer uma TCC sobre esse assunto. E uma coisa interessante sobre a imagem, o posicionamento do Ernesto Araújo é que, assim, é como se ele, sabe, tipo assim, Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Ele vivia personalidades diferentes em redes sociais diferentes. Então, assim, eu analisei o site do Itamaraty, o canal do YouTube do Itamaraty, o Twitter do Ernesto Araújo e o blog do Ernesto Araújo. E eu escolhi essas redes porque era, tipo assim, o lugar que eu poderia ver o discurso do Ernesto, sabe? Se eu olhasse o Twitter do Itamaraty, não era, tipo, uma frase do Ernesto, era qualquer pessoa. Obviamente, quando você faz um pronunciamento, é um texto escrito por muitas mãos, mas, assim, muitos casos, né? Mas era a imagem do Ernesto que estava falando, então isso era importante pra mim, assim, pra minha análise da minha cabeça. Mas era assim, tipo, no blog dele, ele tinha
um pensamento mais Ernesto hardcore, sabe? Tipo assim, bem conspiracionista, comunismo vai acabar com o mundo, a Covid com o comunismo. Até, assim, quando eu fui fazer nuvem de palavras, é o lugar que aparecem as palavras, tipo, comunismo enorme, assim, porque ele fez, tipo, três postagens nesse período. Duas inéditas, né? Porque uma era tradução de uma postagem para o inglês. Mas ele deu bastante enfoque nisso, assim, de... até ele foi onde ele postou um texto bem polêmico, e aí reverberou bastante nos jornais, que ele fazia essa associação direta de, tipo, comunismo tá fazendo pandemia, China, sabe? E aí era bem, uau, nossa, poxa, gente, vamos maneirar aí. E a versão dele do site do MRE e do YouTube, que era assim, tipo, é um discurso mais oficial, era um discurso dele em algum órgão multilateral, em alguma reunião com muitas pessoas. Aí já era, apesar de ter momentos, assim, polêmicos, ele era mais soft, sabe? Então ele fazia essa transição entre, às vezes, sendo mais formal e falando o que se espera, que ele falava, não, a gente tá procurando as vacinas, sei lá o que, depois puxava pro Twitter, e depois na versão mais radical no blog, você fica, meu Deus, que isso? É bem interessante ver essa transição de personalidades em diferentes redes sociais, né? Eu fico imaginando aqueles memes do Twitter, tipo, eu no Instagram, aí uma foto bem coisadinha, eu no Twitter, xingando todo mundo, sabe? Foi tipo, essa personalidade, assim. Mas falando de uma forma geral sobre o posicionamento do Ernesto Araújo, ele, obviamente, falou sobre a Covid, né? A gente tava no momento, assim, de muita intensidade do assunto Covid-19. Mas algo interessante é que não foi um assunto, assim, que monopolizou os debates das redes sociais dele, assim. Ele tinha muita preocupação em falar sobre liberdade e democracia. Mas, assim, olha, a Covid tá aí. Cuidado, galera, porque... esse negócio aí que o pessoal quer fazer muita regulamentação, vai ferir o nosso direito à liberdade. E era assim, tudo bem, vamos falar de Covid, mas liberdade antes. Sabe assim, liberdade no topo dos charts, falando sobre qualquer coisa, liberdade. Até quando você vai olhar assim na contagem de palavras que eu faço, liberdade aparece no topo, assim, primeiro, segundo, terceiro lugar no máximo. Eu posso estar falando algum equívoco nos lugares, mas com certeza, assim, top 5, sim. Isso eu lembro claramente. Mas porque meu TCC ficou enorme, para eu passar o olho nele aqui é muito difícil. Mas ele dava muita importância para essa questão da liberdade. Por exemplo, eu peguei uma das tabelas aqui rápido e liberdade em um dos modelos ficou em segundo lugar, só atrás da palavra Brasil. Aí se você for olhar Covid, ela ficou em quinto lugar. Sendo que, tipo assim, a gente tava no momento da pandemia. Você espera que, quando você assiste o jornal, tudo era Covid, coronavírus. Não, o dele era mais, assim, importância para a liberdade. E quando ele falava sobre democracia, era, olha, cuidado que a pandemia pode acabar com a democracia dos países. Mas que democracia seria essa pro Ernesto Araújo? Tipo, democracia voto? Tipo, ir nas urnas e votar? Não, era, tipo, muito associada à ideia de liberdade de expressão, sabe? Ele falava muito sobre, se eu não quero falar... eu quero falar mal da China, eu quero falar mal da OMS, eu tenho que ter esse direito. Eu quero falar mal dos comunistas, eu tenho que ter esse direito. Eu quero não usar a máscara ou não tomar vacina, eu tenho que ter esse direito. Ele tinha muito isso de falar sobre a liberdade, para além da pandemia, sabe? Tipo, ele falava muito desse embate entre esses dois temas e que a Covid não poderia ser uma justificativa para acabar com a liberdade. Então, esse foi o posicionamento-chave, vamos dizer assim, do Ernesto Araújo nas redes sociais. Mas ele também acabou falando sobre a economia, né, a vida econômica durante a pandemia, como a pandemia tinha, porque se vocês, obviamente, acho que todo mundo lembra disso, o grande embate entre governadores e governo federal de fecha a coisa, abre coisa, se fechar as portas, a economia vai matar as pessoas, porque as pessoas não vão ter emprego, mas se as pessoas forem sair pra rua, o Covid vai matar as pessoas, e ficava isso, a economia mais forte que a saúde mais forte que a economia, então isso aparecia muito nas histórias dele, e obviamente a economia, como ele era do próprio governo federal, né, e é ministro de Bolsonaro, e o discurso do alto clero do governo Bolsonaro era falar sobre estamos juntos pela economia e a saúde não vai nos abalar. Esse era um discurso que ele, assim, agrupava nas redes sociais dele, sabe? Mas uma coisa que é bastante interessante, e vocês podem encontrar isso lá nas minhas considerações finais do TCC, é sobre a China.
que Maria falou do episódio da China. E esse foi um episódio que me moveu a escrever esse TCC. Aí quando eu escrevi o TCC aconteceu uma coisa interessante. Quando você vai ver numericamente, quantitativamente, Ernesto Araújo não brigou tanto com a China. Não que isso seja uma coisa boa, porque ele brigou com a China. Só do fato de ter brigado já é bem mal-estar, né? Mas assim, eu esperava que fossem mais episódios de atrito, porque os episódios de atrito chamavam muita atenção. Mas o que acontecia, acabei fazendo um gráfico daqueles pizza, né? E majoritariamente, principalmente nos lugares mais institucionais, ele buscou mostrar um discurso de somos parceiros, temos relações comerciais, o Brasil e a China estão bem, e aí aquele momento de crise, sabe? Tipo, momento de crise da fala, e vamos mostrar que estamos bem, somos amigos, somos parceiros. Então, existiam momentos de distinção entre Brasil e China, tipo, realidades diferentes, ou momentos de atrito, como esse que Maria Milena citou, mas majoritariamente o Ernesto Araújo buscou algo que nem chamou atenção, porque as brigas eram tão chamativas, mas buscou mostrar ou fazer um discurso dizendo: temos proximidade, nossas relações com a China continuam fortes e a todo vapor, certo? Isso aí foi bem chocante. Pensar, nossa, é porque assim, não deveria ter nenhuma, né? Mas o que aconteceu foi tão assim, uau, que foi bem difícil entender que majoritariamente quantitativamente os discursos eram mais amigos do que inimigos. Mas quem não era muito amigo do Ernesto Araújo era o OMS e o multilateralismo e as instituições multilaterais como um todo. Ele fazia questão de dizer que era contra, tinha que ser diferente, eles eram irracionais, eles eram movidos por outras coisas para além da racionalidade, tipo ideologias que ele não concordava, e que essas instituições queriam, tipo, se sobressair ao nacional, então, tipo, mandar nos estados, assim, olha, Brasil, você tem que usar máscara. E falou, eu usar máscara? Pelo amor de Deus, você tá querendo mandar em mim? E aí, ele falar que tinha que ter reforma, porque essas instituições eram corrompidas, e esse era um discurso muito forte, ele apareceu mesmo, assim, tipo, em comparação à da China, que era mais o choque do que a quantidade, o da OMS, multilateralismo, instituições multilaterais, era a crítica muito forte, muito decisiva, assim, de pontos de crítica, assim, muito repetitivo, sabe? E era interessante, porque ele fazia mesmo, assim, que ele até falava que ele odiava a palavra multilateralismo, porque o ismo trazia uma questão de, tipo, ideologia, que a gente não pode dizer assim, o Brasil é multilateralista? Não, o Brasil tem que fazer o que é certo para o Brasil. O Brasil não pode ser multilateralista, esse ismo da ideologia, sabe? É muito interessante, vale a pena, leva o TCC. Mas foi uma descoberta bastante interessante desse confronto mesmo com as instituições multilaterais e esse confronto não tão persistente, mas existente com a China. Acho que deu pra falar um pouquinho. Foi muitas coisas que eu abordei no TCC, mas acho que deu pra dar um geral, sem falar demais. E Paula, a gente sabe que durante todo esse processo de pesquisa, de análise de dados e tudo mais, a gente acaba enfrentando alguns desafios e algumas dificuldades, né? E eu sei que escrever um TCC não é uma tarefa fácil, é complicada, é difícil. Mas daí eu queria saber se você teve alguma dificuldade, algum desafio quanto ao recorte do seu tema. Como você já falou aqui agora um pouquinho, um dos episódios chaves, assim, que fez você querer dar mais foco nessa questão de análise do Ernesto Araújo em relação à diplomacia digital e tudo mais, foi esse episódio que Maria explicou entre Brasil e China, esse discurso, esse tweet em relação Brasil e China, né, nesse período. Mas além desse momento, sabe, além desse tweet, teve outros pontos assim também que você considerou para fazer esse seu recorte? E se também você teve alguma dificuldade para poder deixar esse recorte redondinho e encaixar para você daí desenvolver seu problema de pesquisa e aí conseguir construir, né, todo o seu pensamento. Então, amiga, eu lembro assim que quando eu mandei o meu e-mail inicial para minha orientadora, eu falei só que eu queria falar sobre diplomacia digital no governo Bolsonaro. Eu falei assim, eu queria falar sobre esse assunto, assim, bem geral, né? Diplomacia digital no governo Bolsonaro pode ser muitas coisas. E aí a gente marcou uma reunião e ela falou, Paula, o que você tá pensando? Eu falei, eu queria falar do Ernesto Araújo, porque ele era uma pessoa, assim, que usava ativamente as redes sociais
E ele estava diretamente ligado a relações internacionais, né? Ele era o ministro das relações exteriores. Sim. Mas eu não sabia exatamente o que olhar, porque, assim, tinha muitos assuntos muito interessantes para olhar no Twitter do Ernesto Araújo. Deixa até aqui dica para quem quiser fazer esses trabalhos. Porque na época, assim, porque eu podia olhar desde o início do governo dele, né? O que eu não fiz. Eu escolhi olhar para o momento da pandemia. Mas tinha muitos momentos com a Venezuela, assim, tipo, o governo Bolsonaro, na figura do Ernesto Araújo, bateu muito na tecla do conflito com a Venezuela, tipo, atritos reais com a Venezuela e tal. Ele falava isso muito no Twitter, ou falava muito das relações dele com os Estados Unidos. E eu fiquei, caramba, velho, tipo, tem tanta coisa massa aqui que eu queria falar, mas o que eu falo, assim, porque se eu for falar todos os temas que a Ernesto Araújo falou, ia ser maior do que já foi. E aí eu pensei, não sei, eu peguei o Twitter dele e eu resolvi, assim, pensar, vou olhar tudo. Eu olhei desde, sei lá, dia 1º de janeiro de 2019, né, que foi quando começou o governo Bolsonaro. E eu fui lendo, assim, todos os tweets, aí, Literalmente todos os tweets. Eu li todos os tweets dele, tipo assim, Caramba. li todos os tweets. Isso já é um desafio. Aí eu fiquei, não, velho, não acho que não. Aí eu peguei, assim, a data da pandemia e qualquer pessoa pode fazer isso, tá, gente? É só você ir buscar em pesquisas avançadas do Twitter e botar a data exata que você quer começar a ler os tweets, né? Ótima dica. Vejam isso. E aí eu fiquei, acho que eu vou fazer assim. E aí disso, vou falar da pandemia. Mas caramba, mas ele não falou só da pandemia no Twitter, porque o blog dele era muito bom, e bom assim, em termos de lugar para ver coisas sobre a opinião do Ernesto Araújo, né? Eu quero falar do blog também. E aí, quando eu vi, eu falei de 4 redes sociais, assim, foi um trabalho meio megalomaníaco, né? Mas, até eu lembro que na minha banca TCC falaram, Paula, é um trabalho meio grande, né? Assim, eu acho que você vai ter fôlego, mas é um trabalho grande, foi um trabalho bastante extenso. Eu não sei se hoje eu faria um trabalho tão grande, depois que eu vi o trabalho que eu tive. Acho que sim, né? Não sei, não mudaria o passado, mas... foi muito, acho que a questão não foi nem escolher o recorte, foi porque eu escolhi um recorte que abrangia muitas coisas e eu tive um trabalho manual muito grande, tipo assim, só de pegar os tweets dele, eu tive que copiar e colar todos os tweets dele no Excel. Era tipo assim, copiar, colar, 300 vezes. Aí depois mais 300 links, depois mais 300 datas, era de ficar... Aí o trabalho manual foi difícil, foi duro. Fica a dica aí pro pessoal. Se Fica vocês quiserem pesquisar para um recorte, já vai analisando período de tempo. Tem que ser conciso, o mais conciso possível. Ô, Verdade. Paula, você está falando em relação a esse processo, né, de dificuldade. Você falou, por exemplo, que você leu todos os tweets, assim, eu nem consigo imaginar o tempo e o trabalho que isso deu. Mas eu queria que você falasse um pouco, amiga, sobre a metodologia que você usou, né? Porque você, por exemplo, falou que fez aquela pesquisa em relação às palavras, né, que foram mais citadas no Twitter nesse período que você analisou no seu trabalho. Então, você utilizou alguma metodologia específica até para ajudar, né, alguém que esteja nos ouvindo e que tenha um trabalho, um TCC que vá precisar usar essa mesma ferramenta que você usou, né? Você pode nos contar um pouquinho sobre isso, sobre esse processo, né, metodológico, digamos assim? Claro, amiga. Então, além do básico, né, que a gente faz, que é leitura de revisão bibliográfica sistemática, revisão de literatura sistemática, eu utilizei o método de análise de conteúdo. O que é isso? É um método que ele busca ter uma análise quantitativa e qualitativa ao mesmo tempo. Quantitativa porque eu escolhi esse método porque eu tinha muitas coisas para ver. Muitos tweets, muitas citações no site lá, muitos discursos no site do Itamaraty. Eu queria ver essa recorrência de palavras, sabe? Tipo assim, quantas vezes ele falou isso e tal. Mas por que eu queria ver essa recorrência de palavras? Porque eu queria ver, tipo, a importância que ele dava para aquele tópico. Então, era uma análise qualitativa também, não era só ver o número. Quer dizer, ele falou 1000 vezes a palavra liberdade. Mas o que isso tem a ver, assim? Eu queria entender em que contexto a palavra liberdade estava inserida. E aí, para entender esse contexto, mais ou menos explicando para você que está aqui nos ouvindo, eu pegava a palavra liberdade. Eu usei um software, que é o MaxQDA. Não é publi, apenas o que eu usei de verdade. Aí eu coloquei no software a palavra liberdade. E aí ele diz assim, olha, a palavra liberdade aparece 300 vezes. Tudo bem, já tem uma coisa assim. Se eu juntar com todas as palavras, ele mostra o peso da palavra liberdade. Então, palavras maiores são palavras que aparecem mais vezes.
Então já entendo que liberdade é uma palavra importante para Ernesto Araújo, porque ela aparece com bastante recorrência. Então isso você já entende. O discurso dele está pautado em liberdade, Covid, já dá uma pista para você que analisar. Mas em que contexto aquela palavra está inserida? E aí você vai olhar as 15 primeiras palavras e as 15 palavras posteriores. Tipo assim, uma frase de 30 palavras, 31 palavras, que uma vai ser liberdade. E aí você vai entender, nessas 30 palavras, junto com liberdade, liberdade aparece junto com a palavra Covid. E aí você faz assim, a liberdade e Covid aparecem juntas 15 vezes. Então existe uma relação entre liberdade e Covid. E liberdade e democracia. Aí você vai olhar, eu não sei se eu estou fazendo entender, mas você vai olhar todas as vezes que a palavra liberdade aparece e vai olhar todas as 15 palavras, certo? E aí você vai dizer, a palavra democracia está aparecendo aqui várias vezes. Quantas vezes? 30 vezes. Aí você entende que ele faz conexões recorrentes entre as ideias liberdade e democracia, liberdade e Covid. E a partir disso você lê o tweet para entender melhor, né? Assim, aí ele quer dizer isso. E aí você entende padrões da fala dele. Sim, acompanhar. Pra entender o que ele quer falar como um todo. Se ele associa constantemente, assim, sei lá, liberdade com democracia, quer dizer que ele entende que liberdade e democracia estão juntos. Se ele entende, sei lá, exemplo, tá? Não foi assim, mas pandemia e caos, ou pandemia e tristeza, ele entende que a palavra é tristeza e pandemia estão interligadas. Então você faz essas conexões do pensamento dele, assim. O pensamento dele aponta para esse caminho, entendeu? Um caminho mais negativo, um caminho mais positivo, um caminho de crítica. E aí você faz tanto análise quantitativa, que você vai contar, e você faz análise qualitativa, que você quer entender o que está por trás daqueles números, daquelas relações que foram constantes ou não, sabe? Então, esse foi o método. Que não sei se deu para explicar, mas foi sobre isso. Acho que sim, por exemplo. Então, você teve uma certa dificuldade para poder encontrar essas conexões entre palavras, certo? Para daí você entender o contexto de cada tweet daquele, e aí você entender realmente o que significava cada fala daquela, certo? Isso, é tipo assim, eu escolhi a palavra Covid. E aí eu lia todos os trechos que tinham a palavra Covid. Eu lia tudo. Taranana. Aí sabe quando você lê, você percebe que uma palavra meio que aparece assim, várias vezes. Assim, quando a palavra aparece muitas vezes, você meio que sente isso, né? Então eu anotava. Aí eu vou pesquisar essa palavra. Quantas vezes ela tá aparecendo? E às vezes era uma palavra que eu queria mesmo achar. Tipo, às vezes eu queria juntar Covid com economia. E aí só aparecia uma vez. Aí, por que só apareceu uma vez? Quer dizer que ele não faz muita associação, sabe? Entendi. Então, existiam as palavras que eu queria, que eu olhava de uma forma geral e via que ele repetia. E existiam as palavras que eu queria saber se ele estava falando, sabe? Assim, ele tá juntando liberdade com Covid, ele tá juntando liberdade com democracia. E aí eu buscava a palavra democracia dentro do contexto liberdade para ver quantas vezes existia essa relação entre as duas palavras, sabe? Que legal, muito interessante, bem legal mesmo. Que você consegue associar os dois, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo. Muito legal. É bem legal fazer isso. Quem me ensinou professor Davi, muito obrigada, ele me deu um auxílio especial. Davi Sussi, ele me ajudou a entender mais ou menos como faria esse caminho. Valeu, gente. Trabalho muito bem feito na metodologia, né? Que é importante até para, inclusive, questões de mestrado, né? Enfim, seguir essa carreira. Muito bacana, Paula, muito bacana mesmo. Enfim, eu acho que é só, Brena, você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acredito que é isso mesmo. Adorei escutar um pouco mais sobre o seu trabalho. Como eu já sabia um pouco mais sobre o seu tema, porque você já tinha conversado comigo e tudo mais, eu tive acesso ao seu TCC. E adorei compartilhar esse momento agora com você. E agora explicar um pouquinho, né, para os nossos dicotômicos aqui. Inclusive, o tema de TCC seu, Paula, é muito a sua cara, né? Porque você é uma pessoa que gosta muito das redes, né? Você está sempre inserida nas redes, né? Então, eu acho que foi muito a sua cara. E, inclusive, é algo que pode inspirar, né, outros estudantes, né, que tenham esse interesse pelas redes sociais e pelas relações internacionais. E você falou que, por exemplo, você teve vontade de estudar o posicionamento do Ernesto Araújo em outras temáticas, né? Envolvendo a Venezuela, só que, claro, no TCC não dá para abordar tudo, né? Então fica aí até uma dica, né, para quem tem interesse em estudar Ernesto Araújo, estudar redes sociais, relações internacionais.
a desbravar essas outras áreas, né? Esses outros posicionamentos em tantos temas tão importantes, né? Enfim, eu quero muito agradecer, Paula, pelo seu tempo, né? E por essa conversa tão edificante. Parabéns pelo seu TCC. Foi um trabalho mesmo digno da nota que recebeu, né? Vou abrir aqui aos nossos ouvintes. Paula tirou 10, gente, no TCC, a nota máxima. E foi um trabalho que realmente foi muito bem feito. E parabéns, Paula, parabéns, amiga. E obrigada por esse tempo, por tudo que você nos explicou. Eu vou sair dessa entrevista sabendo um pouquinho mais sobre o que é diplomacia digital. Verdade, parabéns, Paula. Você realmente mereceu essa nota. A gente viu todo o seu empenho durante todo esse tempo, tanto durante o TCC1, tanto durante o TCC2. E realmente, parabéns, amiga, novamente. E para os nossos ouvintes, Paula agora está com um canal no YouTube e que em um dos vídeos dela, ela fala um pouco mais sobre a experiência dela nesse processo de TCC. Muito bacana, já dei meu like lá. E também já visualizei o vídeo, muito legal. E Paula, fala um pouquinho mais sobre seu vídeo, sobre seu canal, só para quem quiser entender mais e quiser ter acesso. Então, pessoal, se você quiser me achar no YouTube, é o @paula.renata. Ou, se você preferir, é só botar Paula Renata Relações Internacionais, que você também vai me achar. Eu queria falar, porque eu tive tantas experiências legais na universidade, sabe? Meu TCC mesmo foi uma saga do cowboy, do vaqueiro, porque, assim, deu certo, deu tudo, terminamos, fizemos, we made it, mas muitas lágrimas, né? Muitas lágrimas formam um TCC, junto com todas aquelas palavras. Minhas amigas sabem, todos sabem, quem passou sabe. Muitos estresses, muitos computadores que não funcionam, mas existem algumas coisas que podem facilitar a nossa vida e também deixar a gente mais confortável, né, para fazer um processo mais digestivo de passar. Então, eu espero que as dicas sejam valiosas e também falar um pouco da minha experiência na UFES. Espero que vocês tenham ótimas experiências também como eu tive. E é claro que minha experiência foi principalmente agraciada pela presença das minhas queridas amigas e dos meus outros amigos. É muito bom estar com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o TCC, está disponível na internet. E qualquer dúvida, estou disponível. Vamos falar sobre diplomacia digital e governo Bolsonaro. É sobre isso. Muito obrigada, amigas, pelo espaço. E pela divulgação do meu canal no YouTube, Dicotomia, sempre apoiando seus filhos. No canal do Paula Renata. Se inscrevam. É isso aí. E é isso, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais, o Dicotomia_cast. Ficar por dentro das novidades, né? E nos vemos por aí nos próximos episódios. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.